Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes, também com o Roberto Padovani. E essa semana o tema é novamente as contas públicas. O governo finalmente apresentou o texto final ali do arcabouço fiscal, que é uma regra que vem para substituir o teto de gastos. O governo já havia apresentado a proposta lá atrás, mas o texto oficial com detalhamento ficou para essa semana. E a gente tem do lado positivo, o texto não trouxe grandes mudanças ou grandes surpresas em relação ao que já tinha sido proposto. Então a gente não teve grandes notícias negativas adicionais, além dos desafios que já existem do próprio texto. Do lado negativo é que a gente também não teve novidades que ajudem o governo a cumprir aquele prometido ou que deixem a regra mais rígida do que era, dado que a regra não impunha grandes restrições ou penalidades caso o governo a descumpra, né? Foi uma regra muito flexível e o novo texto não trouxe pontos a mais para dificultar a vida do governo caso essa regra não seja cumprida. Então a gente também não teve pontos positivos. O que houve foram mudanças mais técnicas de exceções de algumas despesas da regra da despesa imposta aí pelo novo arcabouço, mas enfim, sem mudanças muito relevantes. Mas qual que é a notícia principal além dessa? Quando o governo apresentou o novo arcabouço, ele colocou ali algumas metas de superávit primário bastante desafiadoras, né? Metas altas de superávit primário, que dado o crescimento das despesas projetado, o governo vai precisar ter muita receita para conseguir entregar toda essa economia que ele está sinalizando. Logo, o mercado entendeu isso como, o governo vai precisar arrumar receita e isso significa aumento de impostos. O governo anunciou várias medidas para ter mais arrecadação. Lá atrás tinha anunciado a medida do CARF, que vem encontrando resistências, anunciou a tributação de compras internacionais, que sofreu resistência e o governo voltou atrás nessa medida, geraria aí 8 bilhões de receita, entre outras medidas que o governo está tentando emplacar, mas está tendo dificuldade. Por isso, o grande desafio desse novo arcabouço é arrumar receita, e esse desafio vai acabar ficando para a reforma tributária, que é o assunto que o Padovani vai comentar para a gente. Carlos, se a estratégia do governo depender da reforma tributária, então nós temos um problema. Porque a ideia da reforma é simplificar o sistema, trocar impostos como PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS por um único imposto. Além disso, a ideia é unificar as bases de recolhimento de ICMS e ISS e principalmente tributar no destino e não na origem como é feito hoje. Isso permite que as empresas recuperem crédito e reduzam custos para investimento e exportação. O resultado é que isso deve gerar crescimento no médio prazo. Algumas estimativas sugerem que nos próximos 10 anos o PIB pode ficar até 20% acima com a reforma tributária. Além disso, você reduz o custo de conformidade das empresas, o sistema fica mais administrável, melhora o ambiente de negócio, atrai investimentos e isso, portanto, gera crescimento e emprego. No longo prazo, portanto, faz sentido que a economia cresça e isso favoreça a arrecadação do governo. Agora, imaginar que a gente vai conseguir ter um aumento de carga tributária parece pouco provável. Primeiro porque as lideranças políticas não aceitam essa saída tão facilmente, mas principalmente porque vários setores estão disputando aí a calibragem das alíquotas e não vão aceitar um aumento relevante de carga. Isso poderia travar a tramitação da reforma e acabar não tendo reforma nenhuma. Portanto, o governo ele vai ter que ter muito cuidado quando olhar a reforma tributária e entender que os benefícios dela terão impactos de médio prazo. Mas não nesse horizonte curto, que é o que interessa, olhar os resultados primários para 2024, 2025 e 2026. Portanto, o governo deve entender a reforma tributária como algo importante para o país, que melhora a competitividade da economia como um todo, mas não como uma solução para aumentar a receita de curto prazo. Bom, pessoal, é essa a história. Nos falamos na próxima semana. Até lá!